E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje nesse vídeo a gente vai ver aqui a origem dos símbolos de igual, de menos e de mais. Vamos lá. Muito bom, o que acontece? A gente age como se os símbolos sempre existissem, né? Porque na nossa vida esses símbolos sempre existiram. Desde que a gente é criancinha existe o mais, o menos e o igual. Só que tem uma coisa, não foi sempre que eles existiram. Pensa só, antigamente, bem, e não tão antigamente assim na verdade, antes do século XV, como não tinha nenhum símbolo completamente estabelecido para ser mais ou menos igual, quando eu ia escrever algum livro, né, eu não, os matemáticos antigamente iam escrever algum livro, iam declarar alguma coisa assim sobre a matemática, imagina que eles fossem fazer essa conta aqui, 1 mais 1 menos 1 igual a 1. Eles teriam que escrever 1 mais, que ainda não tinha o símbolo, 1 menos 1 é igual a 1. Imagina toda vez que você fosse fazer alguma coisa assim, se tivesse que escrever isso, né? Se não tivesse símbolo de mais, menos, dividir. Imagina, você está aqui no Brasil, você vai mandar alguma coisa assim para alguém que mora lá no exterior, você não ia conseguir mandar isso aqui. 1 mais 1 menos 1 é igual a 1. Você tem que escrever 1 mais 1 menos 1 é igual a tanto. E daí, eles escreviam em latim no caso, né? E daí esse é igual a, eles se escreviam a, e, qualis. Então, sempre que eu escrever tal coisa igual a não sei o que, era um a equalis. E isso, alguns outros símbolos já existiam antes de fato. Por exemplo, no Egito, você tinha um símbolo que parece um S indo ou um S voltando, assim. Dependia da ordem que eles escreviam, porque no Egito eles podiam escrever da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então é o seguinte, se eu estivesse escrevendo daqui para cá, esse símbolo era mais e esse símbolo era menos. Agora, se eu estivesse escrevendo aí na contramão, como escritas orientais, da direita para a esquerda, este símbolo aqui de cima era o menos e esse era o mais. Então o mais era o que acompanhava o fluxo do texto e o menos era que ia contra o fluxo do texto. Isso aí eram alguns dos símbolos que eles usavam aí para mais. Tem outros símbolos que eles usavam para igual, que vinha desse a equalis, que é um A meio que colado num E. Tem outro que é meio que um outro A meio colado num E assim. Tem outro que é um O colado num E. Tinha alguns, né? Que desse a equalis, mas como nenhum era um padrão, quando eu ia escrever com pessoas de outras localidades que não seguiam essa mesmo código que eu tinha que dar meu jeito e escrever tudo, e pense que não era digitar, era escrever à mão. Então esse era o problema que eles tinham. Daí eles tinham que arranjar uma solução para esse problema. Vamos lá. E a solução do igual, ela veio principalmente por um matemático chamado Robert Recorde. Robert Recorde. Ele veio de 1512 até 1558, não 88, até 1558. E o que acontece? Aí ele escreveu um livro chamado A Pedra de Amolar. Esse livro foi pouco antes dele morrer que ele publicou esse livro, ele é de 1557. E nesse livro, ele fala o seguinte: em vez de eu ter que escrever toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu tiver que escrever é igual a... eu não vou escrever isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas barras assim, ó. Eram grandonas mesmo, não eram pequenas, eram grandonas. Duas barras assim. As dele eram mais retas do que a minha. Mas ainda assim, eram duas barras paralelas, porque ele falou, nada pode ser mais igual do que isso. E aí ele colocou isso e as pessoas acharam legal. Não pegou na hora, demorou algumas décadas, séculos aí, até que isso virou um padrão. Virou um padrão com as duas retas mais curtinhas assim. Tinha algumas outras pessoas que fizeram duas retas paralelas na vertical assim. Mas o que pegou foi mais na horizontal, até porque
parece que fica mais num fluxo natural de escrita as duas barras serem horizontais do que verticais. Então, essa foi a solução que encontraram para o sinal de igual. Essa é a origem do sinal de igual. Para resolver aquele problema, tem que sempre escrever é igual a, é igual a, é igual a. Agora, eles tinham um problema com o sinal de mais e menos, né? Como eu disse, alguns lugares tinham um símbolo usado um pouco, né? Que era o Szinho dos egípcios, que usavam, que ia seguindo conforme o fluxo do texto, mas não eram. Provavelmente nessa época eles nem sabiam que os egípcios antigamente usavam esses símbolos aí. E daí tem alguns outros registros assim. Tem um registro bem antigo, na verdade, comparado com esses outros, que é do século XIV. 14 em romanos é X e V, século Xive. Que o que acontece? Tem um registro do escritor Nicola Oresme, que daí no século XIV ele usou esse aqui como símbolo de menos. Esse tracinho que é o que a gente costuma usar. Esse é o primeiro registro que a gente tem. E de onde pode ter surgido esse símbolo? Pode ter surgido que é o seguinte, vamos explicar como que eles usavam antes o símbolo de mais e menos. Eles escreviam mais ou menos. Em alguns lugares, por exemplo, na Europa no século XV, eles usavam o seguinte símbolo para mais. Esse P com traço em cima para mais, porque mais em italiano é più. E usavam um M com traço para ser o menos, que é de minus. E também tinha outros, quem escrevia em latim usava um ET para ser o E, que daí era 2 e 3, era como se fosse 2 mais 3. E o que acontece? A corruptela desse ET acabou virando essa cruzinha do mais. E o menos, há gente que diz, não se sabe a origem exata, como se sabe o símbolo de igual. Ninguém foi lá escrever um livro e falou, a partir de hoje esse é o símbolo de igual. Eles usaram, acredita-se que ele foi usado por ser mais ou menos esse traço que tem em cima do M, do minus, ou por ser meio que um M preguiçoso. Imagina que a pessoa vai escrever, escreve. A pessoa ia escrever antes, escrevia assim, né? No começo do livro. Aí começa a fazer assim no final do livro, e daí quando vê no final do livro tá assim, ó, põe só um traço. E daí esse traço aqui, esse M mal acabado, virou um traço de menos. Essa é a outra possível origem do sinal de menos. Mas e aí, como ele começou a ser usado? Porque o de igual, alguém publicou um livro, alguém bancou, falou, esse é meu símbolo para igual. O de mais de menos não foi assim que funcionou, não teve ninguém que bancou, falou, esse é meu sinal de igual. Mas teve o seguinte, teve um alemão chamado, esse alemão era chamado Johannes, com 2 N's, Johannes Widmann, também com 2 N's aqui. Ele usou os sinais de mais e de menos. Esses sinais de mais e menos, ele usou no livro assim, como padrão, de mais e de menos. Só que ele usava na forma que o mais significava um excedente e o símbolo de menos significava déficit. Ele não usava, vamos dizer assim, de forma matemática. Ele não usava 1 mais 1. Ele usava para falar, teve excedente de 50, então é mais 50. Teve déficit de 50, então é menos 50. Ele usava nesses termos aí. E também tem outro registro que é bem antigo, de usando como já comumente usado o sinal de mais e de menos, de outro alemão. Esse alemão era chamado de Henricus Grammateus, com 2 M's. Então, uma procuradinha no Google, qualquer coisa. Em 1518, ele usou aí nas publicações dele, a partir daí, o símbolo de mais e menos, com a conotação que a gente tem atualmente. É claro, como você pode ver, o sinal de igual ele veio depois, mas eles ainda usavam o mais escrito em alguns lugares,
em outros menos, esses símbolos a gente tem muita naturalidade porque a gente já cresceu com eles, mas eles demoraram até virarem aí o símbolo padrão no mundo inteiro para esse tipo de operação. Não foi de uma hora para outra que pegou. Mas, antes tarde que mais tarde, né, pelo menos essa simbologia aí foi criada e pegou ao redor do século XIV, XV e XVI. Acompanha aí a gente até hoje e acompanha muito bem, fazem bem o seu serviço. Então, essa aí foi a origem dos símbolos de igual, mais e de menos. Tem algum outro símbolo que você está curioso para saber como surgiu? Comenta aí para ver se eu trago aqui para a gente também a origem de outros símbolos da matemática. Dá uma olhada no Instagram, porque antes de ter vídeo novo aqui eu aviso lá. É isso e obrigado.